Oi, pessoal, estamos aqui, Diálogos com Dani, versão podcast. Estamos no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Você que nos acompanha pelo YouTube, divulgue esse canal para que mais pessoas se inscrevam. Você que está pelo Spotify, curta o Spotify para que essa mensagem, esse podcast possa chegar a mais gente. Hoje, minha convidada, eu estou muito alegre de tê-la novamente comigo. A Lemara, ela esteve na versão online do Diálogos com Dani, quando nós começamos lá em 22, precisamente em setembro de 22. Foi, já passou quase 2 anos. Quase 2 anos, Como Lê. voa! E aí, na verdade, ela está de volta, porque na ocasião muita gente gostou muito da nossa conversa e pediram a Lê de volta. E aí, por uma questão de agenda, a gente foi ajustando até que nós conseguimos estar juntas de Conseguimos. A novo. gente só se fala em ano par, Dani. É verdade. A gente só se vê no Eu parto. tava aguardando pra dar sorte, entendeu? Acho que sim, acho que Eu sim. amei o convite de novo, adoro estar aqui com você, conversar. Você é uma pessoa iluminada, seus seguidores já sabem disso. E pra mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Lê. A recíproca é verdadeira. Querida, eu queria, na verdade, talvez possa ser repetitivo para alguns que estiveram conosco lá em 22, mas eu queria, para a gente começar, para quem não lhe conhece, quem é a Lemara, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua questão de saúde, e aí depois a gente segue sobre outras questões que eu quero lhe perguntar, o que que mudou de lá para cá. Tá, eu adoro essa pergunta. Você sabe, você mudou minha vida com essa pergunta, né? Quem é a Lemara? Já falei pra você, não falei? Você falou que nunca ninguém havia perguntado. Isso. E quando alguém nos pergunta quem é a Lemara? Eu falava, era maquiadora, ela era influenciadora. E aí você me fez rever que eu sou mais do que isso. Eu não sou só a minha profissão. Isso, é A, Le, verdade. a Lemara é uma mulher de 31 anos, que tem uma família linda. Sou casada com a Ju há 11 anos. Tenho uma filha de 12 anos, a Sofia. E eu sou uma pessoa muito alegre, expansiva. Gosto muito de conversar sobre energia, sobre coisas boas. Gosto de dar boas risadas e amo o mundo da beleza. Então, todo o meu conteúdo É que eu faço voltado no para isso. Instagram é voltada para beleza, mas sempre com um bate-papo muito sincero, porque eu trago muito da minha vida pro Instagram, Uhum. porque eu acho que é uma troca legal. E outra, né? A gente fala, você fala muito, né, na questão da beleza, obviamente, porque você também trabalha com isso, mas sobre a autoestima também, que eu acho que ela é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de beleza, nós não estamos falando apenas da beleza física, mas aquilo que reflete de dentro para fora. Exato, de quebra de padrões, né? Muitas vezes a gente, quando pensa em beleza só estética, a gente acaba perdendo muito dessa outra parte. Você já conheceu uma pessoa muito bonita, só que ela não era agradável? Como a pessoa fica feia? Exatamente. Agora, se você conhece uma pessoa muito feliz, que brilha com luz, ela pode não estar dentro do padrões, mas aquela beleza é tão radiante. Então, eu gosto muito de. E eu acho que com a minha profissão, que é maquiadora, a gente acaba. Mulheres que não estão num dia bom, ou que não se enxergam, ou que se comparam demais com filtros, com coisas que são artificiais. Quando a gente consegue fazer uma maquiagem natural, que valoriza ela, ela se olha no espelho e fala: Nossa, eu sou linda assim. Você é linda assim. Todas somos. Eu posso, né? Eu posso, todas podemos. É que a gente não fica maquiado o dia inteiro, né, Sim, sim, Dani? é Ah, não verdade. sou obrigada. Acho que a Bruna Marquezine fala, né? Eu quero o direito de ser feia só hoje. Mais ou menos isso. E, querida, sobre sua saúde, vamos falar para quem não sabe, você, na verdade, eh, precisa, né, de um transplante de rim, né? Por conta da falência de um deles, né? Só para contextualizar que as pessoas que nos acompanham ou que não ali conhecem. E você foi a primeira pessoa que me colocou de forma mais clara sobre a questão do transplante de órgãos, né? Obviamente, isso ficou muito mais latente e as pessoas ficaram com maior conhecimento por conta do problema do Do Fausto Faustão. Silva, né? Do Faustão. Mas você foi a primeira pessoa que me disse claramente como é que funciona a questão do transplante, a questão de doadores. Então, até para uma questão aqui de utilidade pública, Uhum. né? Se você puder também colocar para a gente o que lhe acontece, por que que você precisa de um rim e quem é o seu possível doador. Ok, vamos lá. Ai, tem uma história linda que você ainda não sabe. Ah, preciso saber. Então Pode vamos lá. contar. Porque
já teve um capítulo 2 desde o episódio passado do seu Ah, podcast, então gente. quero Temos saber. plot twists maravilhosos de Deus. É. Vamos lá. Eu descobri que eu não tinha um rim com 12 anos. Tá, Eu sabia que meu rim esquerdo, não lembro qual, tá, um dos rins eram atrofiados. Mas na época o médico falou que podia ser um problema congênito e que eu poderia viver normalmente assim. Não foi. tá. Em 2019 eu comecei a passar muito mal, pressão alta. Sempre fui magra, então não era uma coisa. Porque a obesidade ela causa pressão Sim, alta. sim, O cardio falou: você não é sedentária, você é magra, então tem alguma doença adjacente. certo, E aí nós investigamos e descobrimos que o outro rim também estava entrando em falência. certo. Na época eu estava com 29% do rim que tinha sobrado e o rim atrofiado já quase não funcionava. E essa aí você tava com quantos anos, Lê, quando você descobriu? 2019, nossa, Dani, Aqui nós estamos eu tô com falando, 31, então nós estamos falando aqui de vamos 20, lá. 5 anos Equipe, atrás. 5 anos atrás, eu estava 26 com 26 anos, anos, pelo isso. amor de Deus, eu sou de humanas. 26 anos, E descobri com 26 anos, tá, e aí começou uma busca, né, um tratamento. Só que no caso da minha doença, a gente não sabe o que causou. tá. Acredita-se que seja uma pielonefrite crônica, ou seja, gente, infecção urinária, muitas vezes a gente não dá atenção, mas é algo muito sério. Certo, O que aconteceu? Foram infecções repetitivas. Não é normal ter infecções repetitivas, eu não sabia. tá, Eu tive mais de 24, 25 infecções na vida. E acabou que subiu para o rim certo, e acabei perdendo os 2 rins. tá, Hoje eu tenho 20% de um dos rins e o rim que estava atrofiado, ele já não funciona mais. Eu fiz um exame semana passada e ele é só uma massa agora. certo, tá, Fui buscar soluções, porém a minha doença, ela é progressiva e terminal. tá. Doença renal terminal é um termo que usa quando o rim vai parar Em algum momento, em algum momento. Não tá, quer dizer que eu vá morrer. Tá tudo bem, entendi, gente. tá. Porque, às vezes você fala isso, muitas pessoas É, falam, já, nossa, já falo, nossa, não tem mais jeito, isso não né? tem Tá, mais jeito. Não. Mas aí o que acontece? Ou entra, como a minha é terminal, a gente já entra não só com a terapia substitutiva, que é a hemodiálise, né? certo, No meu caso, quando chegar a hora da hemodiálise, eu vou fazer o transplante planejado. certo, O que é isso? Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. certo, Deus colocou essa doença na minha vida para eu aprender muita coisa, mas ao mesmo tempo ele me deu uma solução maravilhosa, porque eu imagino que a vida de quem vive de diálise diariamente não deve ser fácil. não é. E aí tem dessa opção que é só o Hospital do Rim de São Paulo que faz. Tá, Eu passei pela Unicamp há alguns meses atrás e na Unicamp não existe isso. Você entra em diálise e entra para a fila de doação. certo, Como funciona essa fila, gente? Para quem não vai fazer com doador vivo, que tá. é o meu caso, já conto esse desenrolar, Sim, você, a partir do momento que seu rim entrou em 15%, por exemplo, você perdeu qualidade de vida, você entra na hemodiálise e entra para a fila de transplante. certo. A fila de transplante, ela não é nacional, ela é estadual, né? É isso que eu não sabia ali, foi que Isso, você me falou, porque isso. na minha cabeça, né, eu vou colocar na minha ignorância Uhum. literal da palavra, eu achava que era a nível nacional, Eu também achava. é estadual, Ela é como você disse. estadual. Isso por quê? Porque os órgãos ficam mais. Eles precisam ser transplantados rápido, né, Dani? Certo, Então acaba que a lista é grande hoje. Não consigo dizer direito o número, mas assim, eu sei que é mais de 60. Acho que. Confirma pra mim, Ju. Mas eu acho que é mais de 90 mil pessoas em fila, na fila de transplante aqui no Brasil, tá. tá? Hoje em dia, infelizmente, se tornou uma coisa. Acho que se chama, não é epidemia, Pandemia também não é. Não, acho que é epidemia. A doença renal já é considerada porque tem muita gente. Então, hoje em dia, para você ter ideia, é feito assim de 2 a 8 transplantes por dia. Endêmica, será, Lê? Endêmica, Endêmica, isso. tá. Então, é uma coisa que acontece normalmente. Antigamente, a gente tinha menos acesso, menos coisas. Menos Olha informação. lá, 66.250 pessoas no pessoas. Brasil, é isso, né, gente? Tá. Aguardando um transplante. E o Faustão, eu falo que nada acontece à toa. Uma figura como ele precisar de um transplante. Muita Sim. gente falou muita coisa, mas é porque ele teve dinheiro, ele conseguiu. Não, gente. E cada transplante, Dani, ele é de um jeito. Certo. Eu sou leiga também, mas na Tá. época que ele fez o transplante, eu estudei bastante. E
Por exemplo, o transplante do coração, que é um órgão muito... É único, né? É. Não tem uma Não diálise tem, do não coração, tem, né? não tem como. Você morre. Isso. Então, dá-se prioridade para quem está precisando mais, Certo. entendeu? Aham. Já o do rim, você consegue ter uma terapia. Então, claro que tem as prioridades, mas principalmente o rim é a questão de Compatibilidade. compatibilidade, Tá. isso. Sanguínea, genética. E graças a Deus, meu caso não é esse. Tá. Eu tive 2 possíveis doadoras. Uma é minha mãe e a outra é minha esposa. Ela é compatível comigo. Certo. E quando nós fizemos o exame, importante, gente, eu pago a consulta em São Paulo, mas todos os exames é o SUS que banca. Que banca, tá. Isso. Inclusive o transplante também é É bancado pelo pelo SUS. A SUS. partir do momento que você entra como paciente Tá. pré-transplantado, tudo, e são exames caros, né, de Sim. genética e tudo mais. Tudo isso é feito pelo SUS. Tudo pelo SUS. Então, o exame de compatibilidade foi pelo SUS, tudo pelo SUS. Só pago as consultas e os exames de rotina que eu faço pelo convênio. Sim. Me perdi. Você estava falando que aí você foi investigar e você estava vendo Isso. sobre a questão de compatibilidade, a E sua aí mãe tivemos e a 2 Ju. pessoas, isso. Isso. Como minha mãe é geneticamente mais compatível, Certo. ela aí é o seguinte, não é assim, agora ela pode transplantar. A saúde da pessoa que vai doar tem que estar muito em ordem. Ou seja, quase que 100, quase não, 100% 100%. em ordem, porque ela vai perder um rim. Certo. O transplante, ele, inclusive a recuperação, dizem que é mais difícil para quem está doando. Do que para quem recebeu. Isso, para quem recebeu, a gente fica 15 dias internados. Quem tá doando fica 3. Só que é mais agressivo, porque você tá tirando um órgão de lá, Certo. né? A gente não tira nenhum. Você fica com todos os rins seus. Que foi que você me falou também, eu não sabia disso. E isso, ele não é retirado. E coloca o rim que tá sendo transplantado. E aí, minha mãe começou a fazer os exames. O exame de fezes dela deu um sangue incubado. Ela teve que fazer uma colonoscopia. E aí descobriu uns pólipos. Tirou alguns, um estava grande demais, foi para a cirurgia e descobriu que ela estava com câncer. Ou seja, nada é por acaso. se Nada pra é por pensar, né? acaso. Ah, Por quê, Dani? Esse câncer que ela tava, ele não dá sinais. é silencioso. É silencioso. Você só descobre quando você já está no estágio avançado, que não pode já fazer mais nada. Ou seja, a médica dela falou, ela foi tentar salvar a sua vida e você acabou salvando a vida dela. Porque já tirou na cirurgia esse pedaço de intestino. E agora ela estava acompanhando durante 5 anos para ver se não tem a Sim, retomada, né? sim. Mas ela conseguiu, tá boa, não vai precisar de quimioterapia tudo nem nada, certo. tá tudo certo. Então, gente, tudo que acontece na nossa vida, Tem o porquê. às vezes a gente acha que é só pra gente. Primeiro que é muito importante a gente entender que a gente não é vítima de nada. Eu ia te perguntar isso agora. Isso, é. Prossiga aqui, nós vamos Esse chegar... é o ponto. É o ponto, é o ponto, é. Eu não sou doente, eu estou doente. Certo. Meu corpo tá doente, a minha cabeça não tá doente. É fácil chegar nisso? Não é. Eu ia te perguntar justamente isso, porque todo mundo, até vou fazer uma parte aqui para você. Todos nós temos limites de tempo, porque ninguém aqui é eterno. Ninguém vai ficar para semente. Todo mundo está aqui nessa sala aqui, nós temos um limite, não sabemos, obviamente, quando é isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode daqui ser 40 anos, até porque se soubéssemos, muita coisa deixaríamos de fazer. Porque Exato. sabemos que, né? Exato. Enfim, ou ficaríamos morrendo de medo e não faríamos nada na nossa vida. Sabendo que nós temos limite, inclusive, agora você, Lê, como é que você reagiu no sentido de que, olha, eu tenho agora um limite de tempo até, por exemplo, a possível transplantação, porque ela vai acontecer em algum Acontece, vai momento, acontecer, né? Em isso. algum momento ela vai Ela é o acontecer. tratamento da minha doença, ela não é a cura, ela é Não, o tratamento. É o tratamento, isso. Algum momento ela vai acontecer. Então, a partir dali, nós começamos com contagem regressiva. Todos nós estamos. Todos. Mas você, nesse recorte que nós estamos fazendo, você está com uma contagem regressiva até o momento da transplantação. Como é que você trabalhou a sua mente para que você não se colocasse nessa posição de que, ó, tadinha de mim, Uhum. né? E como é que você conseguiu fazer a gestão de tempo? Tá. Eu acho
Eu vou dar o exemplo da pandemia. Tá, Quando a gente descobriu a pandemia, tá. lembra aquela angústia que a gente sentiu? Meu Deus, quando vai acabar? Quando vai acabar? Sim, O mais difícil, eu acho, que para todos, e principalmente para quem é ansioso. Quem é ansioso gosta de prazo. de prazo. Pra gente não foi assim, meu Deus, que horas vai acabar? Até quando Sim, eu vou ficar dentro de casa? É quase isso que eu senti. Meu tá. Deus, que horas que eu vou precisar de transplante? E o rim transplantado, eles dão 10 anos de sobrevida. Ele não é pra vida toda. Não sabia disso. É. Ele tem um prazo de 10 anos. Tá, Tem muitos casos, mas muito mesmo, de pessoas que vivem 40, 50 anos com o rim transplantado. Mas o prazo é 10. tá. Por isso que eu ainda não transplantei. Porque eu só tenho 20% de um. E todo mundo fala, mas por que já não chega e transplanta? Aham, Porque tem que aguentar o máximo com o meu pra eu ter essa sobrevida do outro rim. entendi. Entendeu? Porque biologicamente são 10 10 anos. anos. 10 Tá. anos. Mas você tendo uma dieta legal. Sim, E a cabeça, a gente. cabeça é É tudo aí. tudo. Porque é assim. A primeira coisa que a gente tem que entender. Como chama o momento que a gente tá vivendo agora? Presente. É o presente. A gente só tem ele. E o nome já diz, ele é o presente. Então, às vezes, a gente fica pensando em uma eternidade, em uma longevidade muito grande. A gente só tem agora. O passado já foi, o futuro a gente não sabe o quanto a gente tem para viver, mas só de estar vivendo aqui, agora, batendo esse papo, tocando pessoas com a nossa conversa, não tem coisa mais preciosa que o presente. E, querendo ou não, você lidar com. Porque a gente não entende que a gente, a partir do momento que a gente nasce, a gente tá morrendo. Porque a gente entra em Contagem contagem regressiva a regressiva. partir do momento que a gente nasce. Isso. E quando a gente não presta atenção nisso, e não de uma forma negativa, Sim, a gente não dá valor para as pequenas coisas. Quando eu descobri a doença, eu não pensei no meu trabalho, eu não pensei no meu cabelo, eu não pensei nos meus problemas. o que você pensou ali? A minha esposa e minha filha precisam de mim. Tá. E aí eu entendi o que era importante para mim na minha vida. Ai, fiquei emocionada. Que são elas. Então, às vezes, a gente demanda muito tempo pro trabalho. Pra que você trabalha? Ou até para a demanda do outro, Pra demanda do que não outro. é Por que nossa. você vai perder o seu tempo com fofoca, com historinhas dos outros? O que os outros estão pensando de mim? Gente, não precisa. Aham. Porque a única coisa que a gente tem é a gente, é o nosso autoconhecimento e quem tá do nosso lado, que é a nossa família. Então, você passa a dar valor. Então, a doença, ela entrou pra minha vida como uma autorreflexão, como um puxão de tapete. Tipo, olha, você tá vivendo... trabalhava muito. Tá valendo a pena? Pra que você trabalha? Ah, pra dar uma boa vida pra minha filha. Pra quê? Se eu morrer agora, o meu trabalho vai sentir falta de mim? Não. Eu posso ser substituída. Agora, a minha esposa e a minha filha, eu sou insubstituível pra elas. Então, é um convite. Quando você lida com uma doença assim, dá vontade de sair correndo e gritando? Dá. Dá. Dá medo, muito. Principalmente quando eu vou no médico. Toda vez que eu vou no médico, seus exames dão uma alterada, eu me sinto, ai meu Deus do céu, tô morrendo. Não, calma. Porque eu já tô vivendo. E eu tô vivendo plenamente. Eu tô vivendo a minha verdade, que é a parte de me relacionar com uma mulher. Pra mim é tão natural, Dani. Imagino que seja. Porque é só a pessoa que eu amo. Sim. E eu não fico parando pra pensar como a sociedade vê isso. Eu tô vivendo o máximo que eu posso como mãe. Vou falar uma coisa, minha filha vai me matar. Pode dizer. Ela ficou mocinha o mês passado e eu fiquei tão emocionada, eu chorei. Porque eu falei, que gostoso poder estar aqui nesse momento com ela, que ela ia precisar de mim, que De é o um momento, colo, né? De que é o um momento que a apoio. menina mais precisa da mãe. E eu senti um presente tão grande de poder estar viva, vivendo isso com ela. Então é isso. É ruim a doença, é incômodo, sim, mas a gente consegue passar por tudo. E se eu me colocar no papel de vítima, no papel de doente, eu vou aparentar minha doença. É engraçado isso, né? Porque o que você está falando me dá duas perguntas para você. A primeira, o que você acabou de falar aí, né? Eu não estou preocupada que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, ficar brigando, enfim. O que eu falo muito, tem até um vídeo sobre isso, sobre o efeito manada,
Isso. Aonde você precisa, não é onde você precisa, mas assim, a sociedade como um todo fica colocando você, olha, precisamos ir todo mundo para lá, porque se você for para lá, então você é próspero financeiramente falando, você precisa ter uma família, né, vamos dizer assim, dentro dos padrões, você tem que se vestir dessa forma, o seu cabelo é dessa forma, blá, 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 Isso. né? Então é feito manada. Se você, porventura, fala, não, olha, eu tô vendo tudo aquilo ali, mas eu acho que o meu caminho é para cá. Não quero teu cabelo da cor preta. Eu quero, ou loiro, ou, né, eu quero teu cabelo ruivo. Uhum. Então vou para cá. É você decidir e ser feliz com as suas escolhas. Isso. É sobre isso que nós estamos falando, Uhum. né? E o outro que eu queria te ouvir, e aqui não estou falando sobre religiosidade, eu estou Uhum. falando sobre espiritualidade, até porque religião cada um tem a É a sua sua. e ninguém vai ficar discutindo se A ou B é melhor, Uhum. né? Mas o que mudou para você, né, em termos de espiritualidade, de quando você era mais jovem, veja, não estou falando sobre a doença, mas eu estou falando de quando você era mais jovem, e hoje que você, obviamente, é uma mulher, é uma mãe, como é que você vê a espiritualidade na sua vida? Ai, eu sou reikiana, né? Eu, é, eu vim de uma família muito religiosa e que inseriu a espiritualidade em mim desde sempre. Tá, E eu conheci muitas religiões. Eu sou curiosa de religião. tá. Já fui na espírita, já fui no candomblé, já fui na evangélica, fui em várias. Eu acho muito lindo. Você já foi em várias doutrinas. Fui. Tá, Eu não tenho a minha religião, sim, eu tenho a minha espiritualidade. certo. E eu acho que todos falam a mesma Mesma coisa em língua. linguagem diferente, sabe? Exatamente. É tudo lindo. E eu acho que a espiritualidade é mais sobre a gente Isso, do que sobre o outro. Porque quando a gente se transforma e isso mudou muito. Às vezes a gente pauta a nossa vida muito sobre o outro. certo. O que o outro faz pra mim, o que. E aí quando você entende que você controla a energia que você deixa chegar, você controla os seus pensamentos, a frequência que você está emanando, as coisas negativas do mundo não interferem. Agora, se você baixa a sua vibração, ela interfere. E isso entra muito na questão do rim. Manter sempre a cabeça numa vibração alta para atrair coisas boas. É física, né? Se você vibra alto, você vai trazer uma vibração alta. E a espiritualidade nisso, na minha vida, ela fica cada vez mais latente. Porque quando você convive com uma doença, querendo ou não, parece que abre um portal. Você fica Tá. olhando ali, só daqui a pouco eu tô ali. Que aí, de repente, é como se fosse assim, um imã que te atraísse, Isso, né, para ali, né? pra ali. E a gente, nós somos seres espirituais vivendo num mundo material. Exatamente. Então, a gente acaba se desprendendo, porque o material, ele é muito, e ele é importante, tanto o E ele é tentador material também. quanto o ego. Sim. São coisas necessárias pra gente, porém, e quanto mais, eu fiz essa reflexão essa semana, eu e a Mara, a Ale e a Mara. Tá. Quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai ficando mais apegado. Quando eu era mais jovem, eu não tinha tanto apego ao meu corpo, Tá. ao material mesmo, Certo. do que Hoje. hoje, isso. E qual que é a reflexão? Esse corpo não é meu, ele é emprestado. A vivência que eu vou ter, a gente é muito maior do que eu acredito. O que eu acredito é que a Sim, gente tem sim. um outro Estamos plano, falando sobre você, exato. isso, um outro plano. E eu acho que é mais sobre o outro plano do que o que a gente vive agora. E o convite que a gente tem em todos os desafios da nossa vida é isso. É equilibrar o mundo que a gente vive, que é o material, e Sim. tudo bem, Que é o mundo de expiação. que é o mundo de expiação, mas trazer esse aprendizado, estar sempre conectado com nossos mentores, com energias maiores, conversar com Deus, qualquer que seja o Deus que você acredite. Sim. Eu acho que a fé, ela é um elemento muito importante para a gente se manter equilibrada. Você falou de uma coisa que é interessantíssimo. Então você falou, para o Rio isso é importantíssimo. Vibração baixa, né? Que a gente está falando sobre energias negativas, quando a gente tem emoções que elas são inferiores. Então, estou falando de raiva, estou falando de tristeza, estou falando de frustração, né?
É, é, enfim, isso que nos leva para um lugar melhor, vamos chamar assim. Uhum, Quando eu estou dessa forma, ou desta forma, eu vibro mais baixo, uhum. de forma negativa. Então, eu estou negativo. Como é uma lei de atração, eu vou atrair coisas Negatividade. negativas. Não tem como, né? Eu só consigo mudar isso à medida que eu, enquanto meu autoconhecimento que você está falando, e a minha consciência fala, opa, peraí, eu não posso estar nesse lugar. Quando nós nos colocamos no lugar, vê se faz sentido para você ler. Uhum. Quando a gente se coloca no lugar de vítima, eu estou vibrando aí, E aí no vai acontecer um baixa, monte de coisa que vai te tornar uma vítima que vai te mesmo. chamar vítima É. mesmo. E quanto mais vítima você se torna, tipo, ai, coitadinha de mim, esperando que alguém reconheça, olha ali, tadinha, que Coitada, tá coitó dela, doente. né? É. Ninguém faz isso. Não, é isso que eu tenho aprendido muito com a doença. Isso é muito interessante. Sabe, a única pessoa que se importa com o seu organismo, com a sua felicidade, é você. Não é? A única no mundo. Claro que nós temos os nossos Sim, os nossos chegados, entes, exatamente, tá. mas a única pessoa que realmente sente 100% que você está sentindo é você. Então, por que você vai deixar com que os outros te deixem mais doente? Dani, eu sei que tem muitos médicos que dizem que não, mas a minha crença e Tá. tudo que eu estudo diz que sim. Eu sei que o meu rim atrofiou porque eu vibrei nessa frequência. Durante muito tempo. Muito. Teve um abandono de um pai que não me assumiu. Tá. Tive uma relação muito complicada com a minha mãe durante a vida toda, o que torna essa história da doença e dessa recuperação de laços mais bonita ainda, Certo. pra gente já resolver aqui, porque eu me sentia muito abandonada e me colocava no papel assim. E o que acontecia quando eu ficava doente, quando eu era criança, era quando minha mãe podia parar pra cuidar de mim. Ah, Você e entendeu? você tem já essa O que a consciência. minha cabeça fez. Então, Entendi. quando eu queria atenção, eu queria ficar doente. Olha isso. E a mídia também vai colocando muita coisa. Olha, aquela. Lembra do Laços de Família? É uma Lembro. história bonita e Sim. tal. Só que a personagem vira como o centro. Então você cria uma história na sua cabeça de uma criança que assistiu isso. Olha, ela está com essa doença, olha como ela é cuidada. Olha como é perigoso que a gente consome. E como é perigoso que para onde a nossa cabeça leva. E eu lembro de mim, criança, pensando: se eu ficar doente, eu vou ter mais atenção. Porque era o seu referencial à Era o meu época. referencial na época. E aí passaram-se anos e o rim, segundo a medicina chinesa, Isso, ele é a energia da vida, exato. das águas, das emoções. E eu sempre tive um emocional muito complicado toda a minha infância, que eu fui começar a trabalhar com 19 anos. Muita terapia. Então, eu acredito, dentro da minha espiritualidade, das Tá. minhas crenças, que o meu rim atrofiou pela vibração que eu emanava. Por isso que eu fico calma, porque eu me coloco na responsabilidade de ter acontecido isso. E da mesma forma, me coloco na responsabilidade de que eu consigo também ficar bem, se eu vibrar bem. Por isso que eu não me sinto doente. Porque se eu vibrar no medo, aí eu sinto no corpo, eu sinto meu físico doente. Agora, olha, eu tenho isso, vou fazer exercício físico, eu vou fazer uma leitura, eu vou dançar, eu vou brincar, Viver. eu vou viver. E as coisas vão se transformando. A curva da minha doença, ela de 2019 agora, ela foi muito baixa. De Ela tá quase, vamos dizer, tá estabilizada. mais ou menos, Praticamente, praticamente. tá. E assim, tem uma dieta 100%? Não. Não. Mas eu tenho a cabeça sempre ali me puxando pra não ir pra baixo. Porque a gente consegue, Dani. Eu acredito muito nisso. Tem muitas pesquisas hoje em cima disso, né? Sim, exatamente. A física quântica Isso, explica muito isso, né? isso. Então, eu acho sim que eu vou precisar fazer o transplante de rim, Sim, porque a gente já perdeu a função, ele não recupera, tá. mas eu fico em paz. E Dani, se no transplante não der certo, é porque ali era o meu limite. A gente já vem com a hora e a data marcada. Por isso que a gente tem que ver agora. Você sabe que a gente tá falando. Engraçado isso, porque eu vim ouvindo. ah, eu vou até fazer uma parte aqui, não é propaganda, porque nós estamos falando sobre outras coisas, mas um amigo me recomendou ouvir o PrimoCast sobre a história de Jesus. São 6 horas de podcast falando sobre um teólogo, o Rodrigo,
Silva falando sobre a história de Jesus, mas ele está contando sobre, eh, em termos arqueológicos e sobre a teologia, não sobre a religião, né? Da história de Jesus, desde o nascimento até a morte de Jesus, né? E é engraçado porque se a gente, eu tô falando por mim com mais maturidade, hoje com 47 anos, que você começa a ver de que eh, em todas as fases de Jesus, a gente passa por elas ao longo da nossa vida, né? Então, no sentido de que ah, a gente tem que ter a inteligência de saber quando, na verdade, eu tenho que me silenciar, chorar E e tá tudo bem recompor, tá chorar, né? tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar. Então, olha, não tive um dia bom, ou não tô no momento bom, então eu vou chorar para extravasar. Tá tudo bem. As pessoas precisam entender que o chorar não quer dizer que, nossa, olha ali do jeito que ela tá. Por vezes, aquele choro é para ela Pra desafogar, transbordar, né? transbordar. É. E dali ela, pronto, agora eu tô bem, vamos recomeçar. É nesse sentido, que até Jesus chorou, então, Exato. eu acho que o que você está falando hoje, com meus 30 e poucos anos, eu tenho meu autoconhecimento até este momento, sei reconhecer quando eu estou partindo para uma vibração que vai me fazer mal, mas isso é autoconhecimento, Lê. Do tipo, olha, tô passando do limite, Isso. preciso voltar, né? E não é todo mundo que tem essa clareza, É estar presente, né, Dani? estar presente. Às vezes a gente só assiste a nossa vida. Isso, Fica no automático, tipo o filme O Clique. exatamente, automático. Agora, se você tá presente, foi fácil. Não, terapia e yoga. Sim, sempre. Mas é respiração, é voltar. Às vezes eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho meus momentos de pico de ansiedade. E aí eu respiro. E a respiração, ela te traz de volta pra cá, que é o presente. Que é o presente. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você vai, se alguém já te fez essa pergunta, mas eu me sinto, tô com vontade de fazer. Faça. Quando a gente fala da teoria dos 7 N's, onde a nossa vida é dividida em fases de 7 em 7 anos, Uhum. né? E aí você está adentrando numa uma fase, né, ali crítica ou crística, que nós chamamos, né? Dos 31, você vai caminhando aí para os 33 e assim por diante, aonde todos nós, em algum momento desses 7 anos aí, dos 28, né, até os 36, praticamente, é isso, né? 35, 35. perdão, até Uhum. 35, vai se questionar o que eu vim fazer aqui, Ah, o propósito. o O propósito. propósito. Você sabe que meu guru me colocou essa semente na minha cabeça com 19, né? E com 19 eu não sabia meu propósito. E hoje, você sabe, Lê? Eu acho muito difícil isso, sabia? Ah, Eu acho que o meu propósito, eu acho que o propósito de todo mundo, na realidade, é vir se conhecer. E, que nem eu falei, eu sou muito curiosa. tá. Então, eu gosto de escutar várias teorias de tudo. Ai, será que a gente tá vendo Matrix? Será que a gente tá aqui, vai reencarnar? Será que a gente vai ficar dormindo e esperar? Enfim. Tá, E eu acho que teve uma teoria que eu não acredito, tá, mas que me fez rever muita coisa. tá bom. Um amigo falando comigo, Ale, pode ser que que eu seja você em algum outro momento. Esquece o tempo, a linha. Tá, o tempo não O existe. tempo Ele não é existe. acrônico, por exemplo. Eu sou Tá, você sou eu. tá. Em algum momento da nossa linha que não existe, De entendeu? existência, por exemplo. De existência. Tá, Então eu vou ter que conviver com todas as formas de mim mesma para poder aprender a amar e respeitar todas elas. interessante. Interessantíssimo. Aluga um triplex na cabeça. Não acredito que seja isso, mas é isso. Sabe aquela coisa que Jesus fala que nós somos todos irmãos Sim, e a gente é a imagem e semelhança dele? sim. É isso. Porque Todos faz sentido. muito. Todos nós pensamos as mesmas coisas, seja ela luz ou sombra. Todos nós temos os dois aqui. Alguns mais, outros menos, outros numa fase mais à frente evoluído, outros Outros menos. menos, mas somos todos partes de uma única coisa. E quando a gente olha assim para o outro,
a gente aprende a se amar mais e amar mais o outro. Porque quando amar o outro como a si mesmo. Sim. Essa teoria, basicamente, isso entrou na minha cabeça de uma forma. Então, eu acho que o meu propósito aqui é aprender a me amar como eu sou, com as minhas Tá. sombras, com a minha luz, e aprender a amar o outro na sombra dele, que normalmente o que me incomoda nele é o que tá refletido em mim. É, Aquilo, ai, nossa, aquela pessoa fala alto demais. exato. Você vai ver e fala, nossa, eu tô gritando. Então, é enxergar, é aprender a conviver. Eu acho que o nosso propósito aqui na Terra é aprender a amar. E uma dificuldade que eu tinha muito era o julgamento, inclusive o meu auto-julgamento. Minha terapeuta me chamava, falava brincando assim comigo, você não precisa de espírito obsediador, você fica se obsediando assim, ó, O tempo todo. o tempo todo. E isso é falta de amor. Sim. O Então, próprio, né? O amor próprio nós amor estamos falando, próprio, né? a gente tem que ter mais amor com a gente mesmo. A gente tem que ter mais amor com o outro. É fácil lidar com as mazelas nossas e dos outros, não é? Não. Mas eu acho que o propósito, pelo menos o meu aqui, é aprender a julgar menos os outros e me julgar menos. E meu julgamento, ele jamais vou chegar pra você e falar, olha, aquela pessoa fez isso, isso. Não sou assim. Mas a minha cabeça, ela fica maquinando o tempo todo. E sobre mim também. Então eu tô tendo que reaprender isso e ver que a gente não é ninguém pra julgar ninguém, nem a gente mesmo. O filme A Cabana traz muito essa reflexão, né? Traz. O livro. Sobre a questão de Você julgamento. consegue julgar? É seu filho. Exato. Então, eu acho que o meu propósito é esse, e principalmente a minha história de vida e o pouco de influência que eu já tenho, como ela é importante para que essa história seja mais emanada, tanto na parte do rim, quanto na parte de ser LGBT, e de trazer naturalidade e leveza para esse tema de que não é um bicho de sete cabeças, é uma pessoa amando a outra, e é só sobre isso. Sim, sim, Não tem exato. mais nada. Não tem Não caricatura, né? tem Vamos chamar nada, dessa não tem forma. nada. Ainda mais por quebra de padrões, né? Porque quando você vê uma mulher como eu, feminina, ai, nossa, mas ela tá casada com outra mulher, não parece. Não existe parecer. Ela só ama outra pessoa do mesmo sexo e tá tudo bem. Então eu acho que acaba que o nosso propósito, o meu, eu sinto que é isso, é reaprender a parar de me julgar, de julgar tudo que acontece a todo tempo e também passar essa mensagem de que tá tudo bem a gente ser diferente. A gente não é mais ou menos especial por isso. Nós somos apenas É quem só mais uma somos, né? pessoa. É. E como a sua filha, Lê, enxerga essa questão, né? Obviamente, desse tempo até o transplante. Como é que você conversa com ela sobre isso? Como é que ela lida com isso? Até que nós estávamos falando um pouco fora do ar, que ela está entrando na adolescência, Uhum. né? A gente estava conversando um pouquinho aqui. Como é que ela vê isso? Tá, eu demorei pra contar pra ela, Tá, porque um dos gatilhos que eu tinha na minha cabeça era o medo de perder minha mãe. Minha mãe nem era doente. tá, Mas na minha infância toda eu tinha, acho que por ser mãe solteira, eu tinha só ela como a única pessoa que eu tenho, eu não posso perder ela, não posso perder ela. tá. Então eu segurei o máximo que deu. Só que Certo. criança tá sempre aqui escutando, né? Então Tá chegou uma. antenada. Tá antenada, eles escutam tudo que a gente fala, viu? E aí chegou a hora de conversar com ela, quando ela começou. Teve uma época que eu fiquei bem doente mesmo, porque você tem picos, né? Sim, E sentei, conversei. Ela lida bem, ela faz tratamento psicológico, tá. passa com psiquiatra também. Não só por isso, mas Sim. por coisas dela. Também por isso, né? Também por isso, porque é um ponto, né, Dani? É um ponto, A mãe sim. é a nossa referência, né? Exatamente, por isso que eu lhe pergunto. Isso. Graças a Deus ela tem duas mães. Então, Exatamente. ela já tem mãe sobrando. Tem mãe sobrando. A cara da Ju. E... Mas ela lida muito bem. E eu sinto. A única coisa que eu sinto, assim, que às vezes eu fico triste, é que ela tem dedos comigo. Ah, Talvez sim. ela Você puder. percebe isso. Sim, Tá, sabe? Talvez ela tá numa fase de xingar, de gritar, mas ela se segura. tá. E eu acho que é a insegurança da minha mãe tá doente, eu não posso fazer isso com ela. Certo. E é um peso que eu gostaria que ela não tivesse, mas é impossível a gente não ter. E por fim, é aquilo que eu volto a falar. A gente tem que tratar todo mundo sem gritaria e tratar bem, porque a gente não sabe se a pessoa vai estar aqui amanhã. Então também a doença para ela não tá passando por isso à toa, faz parte do processo dela também.
Então, para ela, o que que ela vai aprender com isso? E eu trago essa responsa para ela. O que que nós podemos aprender com isso? Vamos viver, fica tranquila. Nada acontece como não deve acontecer. Então, dentro do processo dela, ela tem que trabalhar a cabecinha, tem o apoio, muita conversa em casa. Mas ela fica super tranquila, assim. A única coisa que eu sinto é esse dedinho, assim, de, ai, meu Deus, Não sei o que que eu vou. não posso fazer isso porque minha mãe tá doente, sabe? Não posso, às vezes, questionar minha mãe ou bater de frente com Isso, ela. porque ela tá doente. E eu nem fico falando pra ela que eu tô doente. Até pra não ser algo que fique pesando pra ela poder ser quem ela realmente é comigo. Porque a gente precisa se expressar. Ainda mais Exato, nessa fase exatamente, exatamente, da exatamente. adolescência. Adolescência ainda você não tá com o cognitivo 100% formado, então é muito. E o hormônio chega, né? Vem uma loucura. E aí, tipo, é muita coisa acontecendo, e às vezes a criança e o adolescente vai explodir. Então é importante essa explosão também pra gente conversar e fazer essa retomada de como se autorregular, né? É justamente por isso, porque também se ela vai se repreendendo em função disso, uma hora isso vai explodir. Vai explodir, é nocivo, É nocivo, é exatamente. nocivo. Mas a gente tenta não dar ênfase pra isso. Certo. Inclusive eu, e até uma terapia que eu faço. Se eu pensar, outro dia eu tava na praia, andando de caiaque. Falei, nossa, meu rim tá parando. É uma coisa que eu deixo numa caixa fechada dentro da minha cabeça. E quando eu preciso olhar pra isso, eu olho. Certo. Claro, vou mudar meus hábitos, vou mudar minha vida pra ter uma saúde legal. Obviamente. Mas não fico olhando, ai, tô doente. Ai, vai acontecer o transplante. Não. Na hora que eu tiver que resolver isso, eu resolvo. E isso é um exercício muito bom pra ansiedade, né? Não, é gigante, Porque às vezes a gente. E me fala até em outra. Olha, no rim eu sou boa nisso, em outras coisas mais simples eu não sou. por exemplo. Por exemplo, falei uma coisa pra Ju e. Ai, como será que isso vai reverberar na cabeça dela? Eu passo o dia inteiro Se me remoendo. remoendo. A gente não tem controle. E eu consigo fazer melhor com uma coisa mais séria do que com as coisas pequenas do dia a dia. Olha, eu vou trazer isso pra mim. É interessante. Como falar é bom, né? Opa, A gente vai colocando todas. você vai colocando a cabeça em cima da mesa. É, E como a Ju lida com isso? como a Ju lida com Com isso. a questão do transplante, enfim. Tá. A Ju tá ali, viu, gente? Ela tá só de olho aqui, A mas Ju a tá gente tá com sempre ali, gente. É, Onde eu estou, você pode olhar em volta que ela tá aqui, ó. A Ju é onipresente. Ela é o amor da minha vida. A Ju, além de me doar o rim, né? Sim. Ser compatível, ela sempre foi muito cuidadosa, desde antes da doença. Sempre muito cuidadosa. Então, ela pra mim, assim, alimentação, no dia a dia, ela me escuta, tem uma cabeça caótica, Dani. Então, tudo isso que eu tô falando com você, eu preciso conversar muito com ela pra eu. Você se organizar mentalmente. Isso. Tá. Então, ela é uma santa. Porque ela tem que. E ela é quieta e não fala. Ela é pisciana, assim, centrada. E eu sou ariana com fogo e leonina, e eu preciso estar falando o tempo todo. Só que ela me traz esse equilíbrio, é muito interessante. E sobre a doença, eu acho que. Tá bem, né? Olha Olha lá. lá, a Ju Ela que diz me que. avisa, ela que me A Ju ensina. tá dizendo, na hora que chegar lá a gente É ela resolve. que me ensina a viver assim. Ela me ensina a tirar o peso das coisas. Seria bom que todo mundo tivesse uma Juliana. Porque ela fala, não precisa pôr esse peso todo, deixa pra resolver as coisas. E eu sou assim, Dani, tudo que der pra postergar, eu postergo. Ela já vai e resolve na hora, pra não ter que arrastar. Ou seja, você procrastina, ela já não. Eu procrastino, ela não. E a procrastinação, ela te arrebenta, né? Te arrebenta. Porque fica aqui, igual um Exatamente, mosquito à noite, enquanto você tá exatamente. dormindo. E ela não. Então, e esse contraponto de um relacionamento, ele é muito importante, né? Sim, sim. Porque a gente vai equilibrando uma a outra. Uma é a razão, a outra é a emoção, Exato, né? exato. E é interessante que você está falando, eu acho, muito legal, porque assim, Dani, olha, eu consigo lidar muito bem com coisas que são pesadas, emocionalmente falando, né? Fisicamente falando também, e outras coisas que podem parecer pormenores mediante a isso, às vezes eu não consigo lidar. Me transtorna. Então, não é interessante isso? Muito, muito. E é uma questão, eu vou fazer uma parte pessoal aqui.
Quando eu era mais jovem, meus 20 e poucos anos, eu tinha uma dificuldade muito grande, em lidar com os imprevistos. Porque, na verdade, na minha concepção, lá atrás, tudo tinha que ser corretamente da forma que eu gostaria, né? Então, se alguma coisa saísse daquilo que eu havia planejado, né, organizado, enfim, me tirava o chão, me tirava o chão, né? Então, eu passava horas, dias, me consumindo com aquele imprevisto. Uhum. Que muitas vezes, ou a maioria das vezes, não era porque eu causei, ou era o outro, ou as circunstâncias causaram. E eu fui melhorando isso com terapia, obviamente, mas o que foi um limiar para mim, pelo menos, foi quando eu fui mãe. Porque aí Você perde o você controle de perde o tudo. controle, no sentido assim, não é mais desta forma. Porque você tem um outro ser que é totalmente dependente de você, né? Principalmente no início, e as coisas não estão no seu controle. Aliás, na verdade, se a gente falar de forma mais madura aqui, nada está sob o nosso Nada, a controle. gente não controla nada. E com o amadurecimento, eu fui percebendo que quem se prejudicava com essa atitude era somente eu. E hoje eu vejo, tá bom, saiu fora do controle? Tá, mas foi por conta de um erro que poderia ter sido previsto? Foi, então peraí, precisamos rever. Ou não, saiu fora do controle porque realmente é um imprevisto que ninguém conseguiria prever, controlar e assim por diante. Então, tudo bem. Então, vamos remanejar, vamos refazer. Mas, Lê, até a gente chegar nisso, Ai, quanta energia eu perdi? é muito sofrimento. E a gente entra numa bolha, né? Entra numa bolha. É. E aí você começa a perceber que você vai. Isso mais jovem, agora eu melhorei muito em relação a isso. E é um trabalho mental todos os dias. Você é que tem que saber o quanto de energia você vai desperdiçar. Então, peraí. Vale a pena eu desperdiçar minha energia com uma situação que aconteceu agora há pouco? Vale. Realmente eu preciso ali gastar um pouco mais de tempo, energia para poder resolver. Beleza. Se não é o caso, Respira. solta. É. Eu aprendi a soltar. Mas a maternidade, ela traz muito isso, né? Não só pela perda de controle, mas quando você vira mãe, você vê que você ligava pra tanta coisa Nossa, supérflua. hoje não tem menor fundamento, Exato. né? A maternidade, ela é muito mágica nesse sentido. Você fala, não vou esquentar, olha aqui, tem uma criança dependendo de mim, ela precisa sobreviver. Então, você começa a olhar o mundo de outra forma. Eu lembro exatamente dessa virada minha quando eu fui mãe. Que eu me prendi em historinhas, em coisinhas. Até porque eu tinha 18 anos, né? É a época de você criar historinhas e ficar mirabolando em Sim, grupinhos. é. E aí eu virei mãe e as minhas amigas iam falar algumas coisas. Eu falava, nossa, mãe, por que tá perdendo tempo com isso? Hoje eu... E a doença também traz isso. Não vou perder tempo com esse tipo de assunto, esse tipo de fofoca, esse tipo de coisa, se eu tenho coisa muito mais importante pra resolver agora. Então é muito louco. Você se torna mais seletiva. Seletiva pra tudo, pra Para tudo, para companhias, tudo. pra pensamentos, pra tudo. Nossa, o nosso tempo está se esgotando. Acredito. Conversa boa. Lê, queria finalizar com uma frase, mas queria deixar o tempo para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que o que você colocou aqui é de que a alma sempre sabe, mas o ego questiona. Então é Isso, mais ou menos isso, né? isso. Que você disse, um resumão sobre o que você falou até agora. Querida, quer deixar alguma mensagem que você não falou, quer dizer, para as pessoas, o que eu não perguntei, você quer deixar alguma mensagem, Eu algo acho, que você queira eu acho que é isso. Eu compartilhar? acho que nada mais do que a gente falou, porque a gente foi bem profunda hoje, né? Nós fomos E filosóficas. filosóficas. Mas é isso. A gente precisa silenciar a mente para poder viver a nossa verdade. Para silenciar é respirar, gente. É estar presente. O nome já fala. Estar presente. Estar presente, é um presente. A gente tá vivendo, só de ter essa experiência aqui, a gente já tá tendo um presente, de poder evoluir, de poder ter essa troca. É de fazer as escolhas, né? Isso. E Fazer não as tem escolhas. certo e errado, gente. Não, Às vezes a gente se exatamente. cobra, será que eu tô fazendo certo?
Pode ser que não, mas se você tá vivendo a sua verdade, não tá prejudicando as pessoas, a minha régua é essa. Sim. Eu tô prejudicando alguém? Não, então tá certo. Ai, pessoal, olha que conversa filosófica que nós tivemos aqui. Uma delícia, podemos ficar mais tempo aqui. Eu queria aproveitar, na verdade, e tudo que nós falamos aqui vai muito de encontro com o projeto Aurora, né? Que é muito voltado ao autoconhecimento. Então, quem de repente quer fazer essa viagem ou esse turismo interno, é só buscar aí no Instagram aí o link aí para bio e experimentar, tá bem? Eu queria a gente agradecer imensamente a participação, primeiro da Ju, que está nos bastidores. Maravilhosa. Depois queria mais uma vez, Lê, obrigada pela sua confiança mais uma vez, pelo seu tempo, Eu adoro esse convite, esse bate-papo. pela sua conversa. Quase uma terapia, Dani. Não é? E a sua maneira de enxergar, eu acho que essas mensagens precisam reverberar para as outras pessoas. De repente, essa conversa nossa pode chegar para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem, ou vai ser repassada para uma pessoa que está assistindo e que conhece. Olha, ouve, né? Um pouco sobre o que elas estão falando. É sobre isso, de que essa mensagem positiva chega a mais É gente. isso, a gente que dá o peso das coisas. Não é? É. Eu queria fazer um brinde com você, desejando saúde. Gente, eu ganhei uma caneca Não linda! E aí, desejando saúde para vocês que estão nos vendo, para você, Lê, para Ju. Um beijo e Beijo. até a próxima. Tchau, tchau.